Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Bem, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. É muito importante que você o faça. É a forma desse vídeo ter mais alcance, alcançar mais pessoas e ter mais visibilidade. É a forma que o YouTube entende que ele está sendo visto e apreciado, e assim então ele indica para outras pessoas. A conversão de Saulo de Tarso. A lição de número 3 ela tem como objetivo geral asseverar que a salvação é por meio da graça acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. E como objetivos específicos apresentar a conversão de Saulo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão e elencar as 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Bem, primeiramente nós vamos então ao fato da conversão. A conversão de Saulo é tida como uma das mais famosas da história da humanidade e especialmente no cristianismo. A fé cristã, ela destaca a conversão de Saulo, que se tornou de perseguidor a um grande bandeirante divulgador então da fé cristã. Essa conversão está registrada em Atos no capítulo de número 9. É o texto que registra então a conversão de Saulo de Tarso. Bem, o Saulo de Tarso, como é conhecido e relatado nas Escrituras, ele tinha ódio contra os cristãos e ele resolveu continuar, mesmo depois da morte de Estevão, a sua luta contra os cristãos. A igreja estava crescendo, estava se propagando, e ele então propôs uma expedição até a cidade de Damasco. Provavelmente Damasco era um foco então de cristãos. Ele certamente ouvira dizer que os nazarenos, os seguidores de Jesus, eles tinham se refugiado então em Damasco por causa da perseguição que fora desencadeada em Jerusalém. Eles pregavam Cristo em várias sinagogas. E Saulo então achou que ele poderia abater de forma definitiva os seguidores de Jesus, e os expulsar então daquilo que talvez ele consideraria como uma fortaleza, que seria a cidade de Damasco, uma fortaleza de cristãos, entre aspas. Acompanhado por uma tropa então de guardas do templo, ele sai de Jerusalém pela porta de Damasco, e o texto bíblico diz que ele estava respirando ameaças e mortes. A distância de Damasco era de aproximadamente 240 quilômetros, de onde ele estava para a cidade de Damasco. Apesar da estrada ser ladeada por uma das paisagens mais belas do mundo, o propósito de Paulo então era claro, era acabar com a igreja de Cristo. A região certamente trazia muitas lembranças históricas para o apóstolo Paulo, que até então era Saulo. Ele caminhando por aquela região, quem sabe ele lembrou então que aquela região era a região de Eliezer. Eliezer é chamado de o Damasceno, que era o servo de Abraão. Quantas vezes Eliezer passou por aquela mesma estrada? Certamente essas recordações vieram à memória de Saulo. Naamã passara por aquele caminho também quando foi ter com Eliseu. Mas Saulo estava cheio de ódio e, passando por aquela região, o objetivo dele era caçar os cristãos, levá-los acorrentados a Jerusalém para que fossem julgados e condenados pelo Sinédrio. Na túnica ele trazia uma carta selada do sumo sacerdote aos rabinos de Damasco, ordenando que se lhe desse toda assistência, pois ele era o representante legal das autoridades judaicas. Saulo então está na estrada de Damasco. O sol ardia quando eles chegaram às proximidades da velha cidade. Ali estava um vale bem irrigado, protegido por densas florestas, com árvores de todo tipo. Lá estava a palmeira com suas delicadas folhas e o álamo, os vinhedos nas encostas, enfim. Os viajantes geralmente abrigavam-se sob essas árvores quando o sol se encontrava no auge da sua força. Saulo não quis descansar. Na sinagoga todos já tinham sido avisados de sua chegada. Quanto aos nazarenos, ainda se lembravam da confusão que ele criara em Jerusalém, por isso tremiam com a ideia de enfrentar novamente a perseguição. Essa perseguição significava então que famílias seriam separadas e reduzidas à pobreza e até mesmo
à morte. Havia, porém, decidido manter-se fiéis a Cristo, não importando as consequências. Eles estavam então decididos, esses cristãos, a permanecerem fiéis ao Senhor Jesus. O meio-dia encontrou Saulo na periferia da cidade, apressando-se em direção a ela. As estradas estavam desertas àquela hora. Até mesmo o gado havia procurado a sombra do arvoredo, e aí se acomodara até que passasse o calor. Apesar de toda a calmaria, Saulo não parara a fim de descansar. Os guardas do templo que o acompanhavam, embora surpresos, não ousavam fazer-lhe qualquer observação. O pequeno grupo aproximou-se do alto de um monte, de onde se podia ver os prédios rebrilhando ao sol. Segundo o poeta, Damasco era um punhado de pérolas numa taça de esmeralda. Quando desceram o monte, um raio de luz, mais brilhante que o sol em todo o seu resplendor, veio subitamente sobre o pequeno grupo. Sua radiância era tanto quanto o sol pareceu enfraquecer. Eles foram então ofuscados com o brilho e caíram por terra. Alguns caíram de bruço para protegerem-se da luz, e outros com as mãos cobrindo os olhos, temendo aqueles raios. Admirados, entreolharam-se como que pedindo a explicação do que houvera. Foi então que viram o chefe caído por terra, enquanto o animal em que montara mantinha-se perto amedrontado. Saulo falava com alguém, mas eles não viam o seu interior. Embora parecesse uma voz, não lhe compreendiam palavras. Agora os lábios de Saulo se moviam. Tinham eles mãos estendidas à sua frente como se estivesse cego. Saulo tremia da cabeça aos pés. Deitado no chão, sem nada ver, Saulo ouviu uma voz que lhe falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26, 14. Perturbado com todos os pensamentos que o tinham perseguido desde a morte de Estevão, temeroso ousou perguntar: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 26, 15. Na linguagem do amor superior a tudo que já conhecera, ele ouve muito claramente: Eu sou Jesus. Seria esse o Jesus que morrera? De repente brotara ali na alma a terrível compreensão de que estava errado. De fato, toda a sua vida fora um erro. O torvelinho que sentira, as perguntas que iam seguindo, a crescente convicção de que estivera lutando contra Deus, todos esses pensamentos pairavam diante de si com súbita clareza e de tal forma que não podia mais suportá-los. Todo o orgulho de sua origem farisaica, toda a dignidade do cargo, toda a arrogância advinda da sua reputação como um principal perseguidor do cristianismo, desmontaram enquanto se achava ali, indefeso na estrada. Sua visão física lhe fora tirada, para que a sua alma pudesse enxergar. Ele estava pensando nas palavras: Por que me persegues? Duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Esse foi um momento, então, singular na vida de Saulo. Foi a grande crise na vida de Saulo. Ele encontrou face a face com o Messias e viu-se forçado a reconhecer que estava errado e os nazarenos estavam certos e que Jesus era de fato o Cristo. Então, a conversão de Saulo. Esse foi um momento, então, dramático. É o fato, então, da conversão de Saulo. É uma linha divisória da vida de Saulo. Neste momento, ele reconhece Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento. O que nós vemos aí? Nós vemos a graça de Deus se manifestando na vida de Saulo. O comentarista comenta isto na lição. A graça de Deus é o meio que nós podemos ser salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Está em Efésios 2:8. E a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Portanto, a graça salvadora de Deus, ela se manifestou na vida de Saulo. Foi um ato da graça de Deus. O mérito era tão somente do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, então, acontece uma das conversões mais dramáticas da história da humanidade. A conversão de Saulo, o religioso Saulo, o arrogante Saulo. O judeu Saulo agora rende-se aos pés do Nazareno, reconhecendo a messianidade de Jesus e reconhecendo que ele é o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. Então, o fato da conversão.
Em segundo lugar, a Bíblia ensina a doutrina bíblica da conversão. Como é que nós podemos definir conversão, né? Vamos então abordar um pouquinho sobre o ensino bíblico acerca da conversão, da regeneração, da mudança de vida que acontece na vida de uma pessoa, né? A regeneração, nós podemos dizer, vamos definir então os termos, né? Como é que nós podemos definir conversão? Conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos de nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação. Então, conversão é a resposta diante do Evangelho. Conversão é a maneira pela qual nós então nos arrependemos dos nossos pecados e neste momento nós colocamos a nossa confiança plenamente, totalmente em Cristo para a salvação. A palavra conversão em si, ela significa volta, ou seja, volta espiritual. Foi o que aconteceu então na vida de Saulo. E neste momento então acontece também a regeneração, né? A mudança, a transformação de vida na vida de uma pessoa. O comentarista ele comenta aí sobre a conversão, ele comenta também sobre o arrependimento, ele faz uma relação com as doutrinas da salvação. O que é a regeneração? Como é que nós podemos definir regeneração? Regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. É chamado nas Escrituras também de nascer de novo, na linguagem de João, no capítulo de número 3. Então, a conversão, a regeneração, e isso está muito ligado também ao arrependimento, né? O arrependimento está muito ligado também ao ato da conversão. Enquanto a conversão é a volta, o arrependimento, né, o voltar-se do pecado é chamado de arrependimento. Quando o pecador então volta-se para Cristo, é uma volta espiritual, ele volta do pecado para Cristo. O voltar-se do pecado é chamado arrependimento, e o voltar-se para Cristo é chamado então de fé. Bem, então a regeneração. Vamos comentar um pouquinho sobre a regeneração. Naquele momento aconteceu uma mudança dramática na vida de Saulo, né? Quando ele encontrou-se com Jesus, aconteceu uma mudança dramática na vida dele. Bem, a conversão, a regeneração, a Bíblia fala muito sobre a conversão, né? O termo mais comum que a Bíblia utiliza, especialmente no Novo Testamento, para se referir à conversão é o termo metanoia. Existem vários vocábulos no Novo Testamento, né? Particularmente 3, mas metanoia é o mais comum, uma palavra para conversão no Novo Testamento. É um dos termos, então, mais empregados no Novo Testamento. A palavra metanoia é formada por dois vocábulos, meta e nous, que está relacionado ao verbo, né, gnosco, que no latim vem da expressão nascere, e no português conhecer, está relacionado à vida consciente do homem. O termo está relacionado a mudar a mente como resultado então do pós-conhecimento. Isso é a metanoia. Bem, a doutrina então da conversão ela está presente nas Escrituras. Nós temos ao longo da Bíblia, a Bíblia fala sobre várias conversões. A Bíblia fala, por exemplo, de conversões nacionais. No tempo de Moisés, de Josué, dos juízes, o povo dava as costas para Deus e depois se arrependiam dos seus pecados e voltavam-se para Deus. Por exemplo, no tempo de Ezequias, houve uma conversão então nacional de Judá, como também nos dias de Jesus. A cidade de Nínive também converteu-se mediante a pregação de Jonas. Essas conversões eram simplesmente naturezas de reformas morais. Eram então as conversões nacionais. Nós temos também ao longo da Bíblia conversões temporárias, ou seja, conversões que não representam nenhuma mudança de coração.
O apóstolo Paulo fala sobre Himeneu e Alexandre, em 2 Timóteo 2,17, 1 Timóteo 1,19 e 20. Eles chegaram a naufragar na fé. E fala também sobre Demas, que o abandonou amando o presente século. Então eram conversões temporárias. Bem, 1 João 2,19 também o apóstolo João fala de pessoas que saíram do meio de nós, foi a expressão de João, mas que não eram de nós. Conversão, então, temporária. E a Bíblia fala sobre conversão verdadeira. A conversão verdadeira, segundo Coríntios 7, versículo 10, é uma conversão que nasce da tristeza. E a tristeza segundo Deus é o que o apóstolo Paulo usa, esse termo lá na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 7, 10. Essa conversão que é segundo a tristeza, essa conversão que nasce da tristeza segundo Deus, ela redunda então numa vida de devoção a Deus. É uma mudança que acontece na vida da pessoa que tem suas raízes na obra da regeneração e que é efetuada na vida consciente do pecador pelo Espírito Santo. É uma mudança de pensamentos, de opiniões, de desejos, de escolhas, que envolve a convicção de que a direção anterior da vida que eles tinham era uma decisão então errada, era uma decisão insensata, errônea, e então nesse momento altera todo o curso da sua vida. Então, a conversão verdadeira. A conversão verdadeira ela é retratada então nas Escrituras. Ela faz parte então do processo salvífico na vida de uma pessoa. Ela pertence aos atos então de Deus, né, os atos recriadores de Deus, e ela acontece em um momento específico na vida de uma pessoa, na vida de um pecador. Né? Nesse momento, o pecador se despoja do seu velho homem, da fuga do pecado, e ele se reveste então do novo homem, conforme a linguagem paulina, a linguagem do apóstolo Paulo. Então, a conversão, ela indica uma mudança instantânea. A conversão não é um processo como é a santificação. A santificação é um processo, mas a conversão ela é uma mudança instantânea, que se dá de uma vez e não se pode repetir. Né? Isto então é a conversão. Bem, a conversão ela envolve então alguns elementos, né? Elementos que estão envolvidos na conversão é o elemento então do arrependimento. Quando nós falamos do arrependimento, né? O arrependimento ele envolve um elemento intelectual, é uma mudança de conceito, um reconhecimento de que envolve a culpa pessoal, contaminação e desamparo. Ele é apresentado nas Escrituras, é o elemento intelectual do arrependimento. Mas ele também tem um elemento emocional, porque no momento em que a pessoa se arrepende, há também uma mudança de sentimento. Ele passa a sentir tristeza pelo pecado. Então, há um elemento intelectual em que ele muda de conceito, em que ele reconhece que o pecado envolveu a culpa pessoal dele. Há um elemento emocional em que ele sente tristeza, então, pelo pecado, e ele sente que ele pecou contra um Deus santo e justo. E há também um elemento volitivo. O elemento volitivo quer dizer que há, então, uma mudança, há uma atitude, mudança de propósito. Ele abandona o pecado e ele então cria uma disposição então para a busca do perdão e da purificação. Então, o arrependimento envolve esses três elementos aí. A Bíblia fala muito sobre o arrependimento, né? A ideia então escriturística acerca do arrependimento. O arrependimento é um ato interno, não deve ser confundido com a mudança da vida que dele procede. A confissão do pecado, a reparação dos males praticados são frutos do arrependimento. Então, a conversão ela está relacionada com o arrependimento. Hoje, muitas estudiosos, né, especialmente da área da psicologia, estudam a conversão do ponto de vista psicológico, aí entra a psicologia da religião, enfim.
não é o nosso objetivo trazer algo aqui sobre isto, pois nós estamos vendo do ponto de vista bíblico. Nós não podemos negar esses estudos dentro do ponto de vista psicológico, mas nós sabemos que nós temos um elemento, então, sobrenatural, então, no arrependimento, na conversão de uma pessoa. Né? Bem, prosseguindo em relação à conversão e ao arrependimento. Por que é que o homem precisa de conversão, ou necessita de conversão? Jesus disse que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Então há necessidade então de arrependimento, de conversão, por causa da natureza pecaminosa que o homem tem. Se não vos converterdes, não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, devido à condição em estado de depravação total de pecado que se encontra o homem, ele então precisa da conversão e do arrependimento. Bem, quando o homem então se converte, se arrepende, acontece então uma mudança instantânea na vida de uma pessoa que nós chamamos então de regeneração. Você está vendo que esses termos estão muito ligados, né? Em alguns momentos até regeneração e conversão são utilizados de forma sinônima por algumas pessoas, mas elas se referem a matérias diferentes do ponto de vista teológico, embora estejam muito relacionados. O princípio da nova vida implantado na regeneração vem expressar-se na vida consciente do pecador quando ele se converte. É a mudança efetuada na vida subconsciente quando da regeneração passa para a vida consciente, então, na conversão. Então, logicamente, a conversão se segue à regeneração. Então, é um pouquinho a visão bíblica acerca, então, deste assunto. O comentarista, ele comenta sobre esses pontos aí, né? A doutrina bíblica, então, da conversão. Saulo passou, então, por uma conversão, uma regeneração, uma mudança, então, na vida dele, né? Na terceira parte do comentário, o comentarista aborda as faculdades interiores que são transformadas na conversão. Primeiramente, a faculdade intelectual muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. Há uma mudança também na faculdade das emoções, quando ele sente tristeza, então, pelo pecado, 2 Coríntios 7:10. E também da vontade, há uma mudança na faculdade da vontade, quando ele, então, ele pensa e ele deseja agora o que deve ser feito para a glória de Deus. Ele quer mudar, então, as suas atitudes. Então, veja que o ato da conversão produz, então, mudanças na vida de um pecador, nas faculdades intelectuais, das emoções e também da vontade. Bem, aqui você pode, então, fazer uma aplicação, né? Especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Às vezes há algumas conversões que nós ficamos questionando, será que elas são de fato conversões verdadeiras? Hoje nós estamos vendo um crescimento grande da igreja evangélica no Brasil, que experimentou nos últimos anos, mas de fato houve conversões, né? Conversões verdadeiras, genuínas, houve apenas adesão à igreja. Há uma diferença entre adesão e conversão. Nós estamos vendo um número muito grande de pessoas aderindo à igreja evangélica, mas será que todos são de fato experimentaram uma conversão? Interessante que aumenta o número de pessoas na igreja evangélica numericamente, mas não muda em alguns momentos, em algumas instâncias, a sociedade brasileira. Você vê que a corrupção ela continua em todas as instâncias, né? Isso é estranho. Como que o evangelho de fato não muda a vida de uma pessoa? Isso é estranho, porque a Bíblia nos apresenta, conforme nós vimos, que o evangelho produz mudanças então na vida de uma pessoa. Então você converse com os seus alunos sobre esta questão, né? A questão da conversão verdadeira, a questão então da adesão de muitas pessoas
a igreja sem de fato experimentar uma conversão genuína. Isso tem aumentado então nos últimos anos. Você pode abrir uma discussão sobre essas questões: conversão, arrependimento, novo nascimento. Quais são os sinais de que uma pessoa nasceu de novo? Será que existem pessoas que não nasceram de novo? Você pode abrir uma discussão: será que existem pastores que não nasceram de novo? Existe hoje uma gama muito grande, a banalização do ministério e algumas pessoas adentrando ao ministério sem sinais de novo nascimento. É lamentável, para não dizer que é trágico, isto, uma pessoa estar no exercício pleno do ministério pastoral sem ter passado pelo novo nascimento. Isso é inadmissível, né? É o ABC, então, do cristianismo, é o novo nascimento, é a porta de entrada. E quantas pessoas, às vezes, já estão no exercício do ministério e não passaram por esta genuína conversão? O que dizer, por exemplo, de algumas conversões de artistas, de famosos, por exemplo, que às vezes não experimentaram o novo nascimento e vêm entre nós por ter fama, por exemplo, e às vezes são aplaudidos, começam a cantar, a contar, às vezes até ganhar, né, dinheiro em cima do seu relato, da sua música, da sua apresentação. Mas às vezes não experimentaram um novo nascimento de fato. Também pregadores, às vezes, que não experimentaram um novo nascimento. Então, esta lição abre um precedente para um debate acerca deste assunto. A conversão de Saulo de Tarso. Então, concluindo, nós podemos afirmar: você pode então e deve inicialmente recontar e mostrar no texto bíblico baseado em Atos 9 o ato da conversão de Saulo, mostrar as implicações que esse ato teve na vida dele, a mudança de Saulo, a nova perspectiva, a mudança de vida, os efeitos então dessa conversão e dessa novo nascimento na vida de Saulo, transformando no bandeirante do Evangelho. Depois você pode então comentar sobre a doutrina bíblica da conversão. O que é a conversão? O que é o arrependimento? O que é o novo nascimento? Conceitue estes elementos. Se possível, é importante mostrar no texto bíblico, mostrar então o que é a definição, mostrar as implicações, a natureza e mostrar a relação de uma com a outra relacionado à doutrina da salvação. Apresente também que a conversão ela produz mudanças na vida, na faculdade intelectual, emocional e na vontade de uma pessoa. E se isso não aconteceu, essa pessoa não nasceu de fato. Em terceiro lugar, você leva então para a aplicação, para as questões práticas. Perguntando aos alunos, por exemplo, se ele conhece pessoas que não dão sinais de que de fato converteram, mostrar como nos tempos pós-modernos, os tempos que nós estamos vivendo, a conversão está às vezes apenas adquirindo o status de uma capa de religiosidade, mostrar também as implicações que isso tem para pessoas que já estão no ministério e que nunca se converteram. Enfim, traga para as questões práticas e converse com seus alunos sobre a conversão verdadeira versus a conversão que não é verdadeira. Então esta é a nossa lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Nós agradecemos você que tem nos acompanhado e insistimos que você deixe o seu like aqui, o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Por que é importante? Por que a gente pede isso? Porque a forma que o youtuber tem de se o vídeo então foi compartilhado, foi visto, foi curtido, significa que as pessoas estão gostando. E o YouTube entende então que se muitas pessoas estão gostando, ele então indica para outras pessoas, né? Então a forma que o YouTube entende que o vídeo deve ser visto por outras pessoas é o fato dele ser então curtido, né? Visto, curtido, compartilhado. Isso faz então ele ter um alcance maior, mais pessoas. Então, por isso que nós pedimos que você coloque aí nos grupos da igreja, compartilhe com algumas pessoas e assim você estará nos ajudando então neste canal. Nós agradecemos você e aguardamos você na nossa próxima lição. Que Deus o abençoe e esteja diante da classe no próximo domingo para falar sobre este assunto tão relevante, a conversão de Saulo. Que Deus o abençoe e até a nossa
próxima lição.